Na lição sobre a masculinidade, eu vesti rosa. Na lição sobre a feminilidade, eu vesti azul. E hoje eu vou usar essa camisa roxa. Afinal, o que determina o gênero e o sexo de uma pessoa não é a cor da roupa, e sim a constituição biológica, a constituição moral que foram estabelecidas quando Deus criou o ser humano. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Esta é mais uma videoaula relacionada com as lições bíblicas da CPAD adultos do terceiro trimestre de 2023. Chegamos à lição de número 8, que será estudada, se Deus quiser, de maneira presencial no dia 20 de agosto de 2023, a qual tem como título Transgênero. Que transrealidade é essa? Esta é a 7ª lição em sequência a respeito do ensino, da doutrinação progressista, e a 3ª, também em sequência, relacionada com gênero. Tivemos uma lição sobre a desconstrução da masculinidade, outra sobre a desconstrução da feminilidade, e a lição de hoje é praticamente uma conclusão a respeito desses assuntos relacionados com gênero. Se bem que vamos ter ainda a próxima lição sobre a visão do corpo, que também trata ainda um pouco dessas questões, mas a lição de hoje é importantíssima. Nós vamos falar sobre transgênero. Que transrealidade é essa? Vou aqui ler agora o texto áureo, a verdade prática, mas quero antes pedir que você, por gentileza, curta esse vídeo. Não simplesmente assista, mas curta, compartilhe, é importante para o nosso canal, e também inscreva-se, porque isso nos ajuda bastante. Muito bem, a lição de número 8, cujo texto áureo está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão, o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á, ou unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E a verdade prática nos diz o seguinte: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Aí está então a leitura da nossa verdade prática, também no nosso texto áureo, que é uma parte do texto bíblico de Gênesis capítulo 2, versículo 7 e também versículos 18 a 25. Texto que se refere, claro, à formação do homem e da mulher, como já temos abordado nas lições anteriores. Ou também, se você preferir, é um texto sobre a criação mediata. Nós já explicamos nas aulas anteriores a diferença entre criação imediata e criação mediata. Se você ainda não entendeu, talvez seja importante você assistir a aula anterior, pelo menos. O ideal seria assistir as 2 aulas anteriores, mas se você não tiver tempo agora, assista pelo menos a aula relacionada com a lição de número 7, a respeito da feminilidade, em que nós abordamos essa diferença entre a criação imediata e a criação mediata, dando, claro, destaque para a criação mediata, que é onde Deus priorizou o homem na formação. A priorização do homem não acontece na criação imediata, na criação ex nihilo, a criação a partir do nada. Ali a Bíblia diz claramente, macho e fêmea os criou. Agora, no momento de formar, a Bíblia diz que Deus formou primeiro o homem, a partir do pó da terra, ou seja, a matéria utilizada foi
o próprio pó da terra, e ao formar a mulher depois do homem, a Bíblia diz que Deus usou como matéria agora o próprio homem, fazendo cair sobre ele um profundo sono. Deus tirou uma das suas costelas e a partir daí ele formou a mulher e, como pai da noiva que é, trouxe-a até Adão. Muito bem, esse texto bíblico então que eu mencionei, do qual foi extraído o texto para o texto áureo, Gênesis capítulo 2, versículo 24, neste texto se destaca então a criação imediata do homem e da mulher. A verdade prática que nos diz assim, repetindo, a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Esta verdade prática ela é muito interessante porque ela já adianta o que será tratado nesta aula, que é o fato de que sexualidade e gênero não se desconectam da constituição biológica e também moral do ser humano, pois espírito, alma e corpo, o ser humano é tripartido, espírito, alma e corpo formam uma unidade, ou seja, não são agentes independentes. Esse negócio de dizer, por exemplo, eu sou um homem aprisionado no corpo de uma mulher, ou eu sou uma mulher aprisionada no corpo de um homem. Isso, biblicamente falando, não se sustenta, porque o corpo, na verdade, ele forma uma unidade com a alma. Então, Deus criou o ser humano já dotado com essas três partes para que elas formem uma unidade e não que sejam partes independentes. O objetivo da lição de hoje é apresentar as ideias absurdas da famigerada ideologia de gênero e confrontá-las à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus, evidentemente, reafirmando, portanto, a vontade do Senhor quanto à sexualidade. Muito bem, para ganharmos tempo, vamos então já para o primeiro tópico, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Vamos, portanto, abordar o lado negativo, que é fora da palavra de Deus, para depois abordarmos o lado positivo, porque conhecendo o lado negativo, nós vamos valorizar ainda mais o lado positivo. O primeiro ponto, identidade de gênero. De acordo com os proponentes dessa ideologia, a ideologia de gênero, sexo e gênero devem ser dissociados. Essa posição, nós sabemos, e já foi abordado em lições anteriores, começou a ser defendida pelo feminismo de segunda onda. Lembra-se quando nós falamos das três ondas do feminismo na aula anterior? Pois bem, essa ideia da ideologia de gênero, da identidade de gênero, totalmente oposta ao que a Bíblia e a própria biologia preceituam, essa posição começou a ser defendida pelo feminismo segunda onda, que, como sabemos, começou ali na década de 1960, reivindicando direitos produtivos e liberdade sexual. Os proponentes desse feminismo segunda onda, nós mencionamos aqui, principalmente Margaret Higgins Sanger. Essa mulher é a criadora daquela instituição conhecida, muito conhecida, e patrocinadora e também apoiadora do assassinato de seres humanos não nascidos, Planned Parenthood, que é, inclusive, apoiada pelo Partido Democrata dos Estados Unidos. Nós sabemos que a criadora dessa instituição, Margaret Higgins Sanger, ela era racista e também eugenista. Eugenia, para quem não sabe, literalmente, significa bom em sua origem, bem nascido. Por quê? Porque a ideia da eugenia é justamente defender a seleção de seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. Veja se isso não tem a ver também com o pensamento de Hitler.
o hitlerismo, era também eugenista. E, lamentavelmente, essa mulher, Margaret Regensanger, uma das principais proponentes do feminismo de segunda onda, era eugenista. Outra proponente, a também muito citada, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, que é autora daquele livro O Segundo Sexo, segundo o qual a frase mais conhecida dela é que a mulher não nasce mulher, torna-se mulher, ou seja, é uma coerção, a mulher é obrigada a abraçar a feminilidade, segundo já pensava Simone de Beauvoir lá no início do século XX. Mas ela acabou apenas colocando a semente para o que hoje é chamado de empoderamento da mulher e também da própria ideologia de gênero. Quem acabou, na verdade, valendo-se dessas ideias de Simone de Beauvoir para ampliar muito mais essas questões e abordar mais diretamente essa questão da ideologia de gênero, é Beth Friedan, né? Beth Friedan, que propõe aí uma mulher livre do controle marital e religioso, além de propagar a liberdade sexual. Então, hoje nós já estamos aí conhecendo o feminismo de terceira onda, que é muito pior do que tudo que nós já vimos com respeito à primeira e à segunda onda. Porque o feminismo de primeira onda, ele pedia direitos políticos, ele também buscava melhores condições sociais, como nós abordamos na lição anterior. O de segunda onda, no início, ele já começou a buscar aí muitas coisas contrárias aos valores judaico-cristãos, como, por exemplo, as mulheres começaram a gritar por pílulas anticoncepcionais, inclusive aquelas que eram abortivas, e liberação sexual. E não parou por aí. Hoje, que nós já estamos na terceira onda, o feminismo passou a dissociar gênero de sexo, criando assim a famigerada ideologia de gênero, essa excrescência da pós-modernidade, que serve, infelizmente, às ciências sociais, que são altamente progressistas. Então, esta é a principal marca do feminismo de terceira onda, a ideologia de gênero. Vemos nessa terceira onda, na verdade, uma inversão de valores grotesca, porque as feministas, que também podemos chamar os LGBTistas, ou seja, aqueles ativistas daquele movimento da sopa de letras, né, que convém não citar aqui, afirmam que gêneros e sexos também, eles dissociam uma coisa da outra, mas os gêneros, na verdade, bem como a relação heterossexual, em conformidade com a Bíblia, biologia, anatomia, como nós acreditamos, eles dizem que tudo isso é uma imposição cultural, uma imposição social, e por isso eles têm que chamar essa nossa posição de heteronormatividade. Esse termo, na verdade, foi criado justamente para dizer que nós estamos impondo isso, que as pessoas não têm o direito de escolher, de fazer o que quiserem com seus próprios corpos, e que não podem tomar uma decisão e tal, que elas são obrigadas a aceitar a heteronormatividade. Bom, é importante dizer que o que eles chamam de heteronormatividade ou heteropatriarcado é o que nós consideramos normal, natural, à luz da Bíblia e também à luz da própria biologia. Quando falamos em patriarcado, inclusive, não sei se você perdeu o seu tempo e o seu dinheiro assistindo o filme da Barbie, eu, graças a Deus, não fiz isso, mas tenho bons informantes e boas informantes, e eu soube que um dos termos mais recorrentes nesse filme é justamente patriarcado, né? Porque é uma maneira de querer protestar aí contra o que eles chamam de heteropatriarcado, heteronormatividade, etc. Mas o que eles chamam de heteronormatividade é tudo aquilo que nós consideramos normal, natural, desde sempre.
Para eles, isso é doutrinação heteronormativa. Eles, aliás, têm afirmado sem meias palavras, eu tenho acompanhado alguns vídeos, eles afirmam sem meias palavras que eles querem destruir a família, porque para eles a família representa uma grande ameaça para o seu ativismo, aí o ativismo da ideologia de gênero. Mas vamos para o segundo ponto, que é justamente cisgênero e transgênero. As ciências sociais, infelizmente, elas subscrevem esse modelo feminista, LGBTista, progressista, e elas têm afirmado que a identidade de gênero independe do sexo normal, como nós chamamos, conforme a Bíblia, conforme a biologia. E por isso eles empregam esses dois termos aí, cisgênero e transgênero, para identificar as pessoas de maneira geral. É importante você entender esses prefixos cis e trans, que não aparecem só em cisgênero e transgênero. Cis significa, é um prefixo que vem do latim, a quem de, e trans, além de. Por exemplo, nós podemos citar cisatlântico e transatlântico. Cisatlântico, que está aquém do Atlântico, e transatlântico, que atravessa o Atlântico, ou seja, que vai para além do Atlântico. Então, outro exemplo que podemos citar, falando aqui um pouco de geografia, Cisjordânia e Transjordânia. Se você olhar para o mapa de Israel, eu tenho um mapa aqui que eu gosto sempre de citar, porque ele é em alto relevo. Se você quiser adquirir até esse mapa, inclusive, é só observar aqui na descrição deste vídeo, ou também no comentário fixado, você pode adquirir também esse mapa, que é um mapa que se vende em Israel, que é um mapa em relevo, que é muito prático e para quem estuda a Bíblia é muito bom. Se você olhar para esse mapa de Israel, você vai ver que quem olha a partir de Jerusalém, por exemplo, para o lado da Jordânia, a pessoa vê, claro, o Mar Morto, vê também o Rio Jordão. Então, o que é a Cisjordânia? O que está, do ponto de vista de quem está olhando a partir de Israel, é o que está aquém do Jordão, é Cisjordânia. E o que está além do Jordão, do outro lado, Transjordânia. Então, é importante você saber a diferença entre cis e trans. Cis se opõe a trans. Trans está além. Cis está aquém. Falando de cisgênero e transgênero, claro, cisgênero é aquele que não quer aceitar isso que, inclusive, o autor da lição chama de transrealidade, ou seja, aquilo que está além da realidade. Então é importante você entender isso de imediato, essa diferença entre cis e trans. Eu citei, inclusive, o mapa de Israel. Eu quero lembrar você que em 2025, se Deus quiser, nós vamos fazer uma viagem para Israel, especialmente Jerusalém e Galileia. Se você tem interesse de participar dessa viagem, vai ser uma viagem muito importante, com a editora Chamada. Eu vou ser, por graça de Deus, guia de um grupo para falar especialmente sobre escatologia, naqueles pontos, lugares que são proféticos, biblicamente falando. É só você enviar um e-mail para viagem@chamada.com.br. Nesse e-mail você coloca o seu nome e o seu telefone. Você menciona, claro, que gostaria de viajar comigo e logo a chamada vai entrar em contato com você para dar todas as informações necessárias. Mas voltando aqui então, o ponto agora é cisgênero e transgênero. Como eu dizia, as ciências sociais subscrevem o modelo feminista, infelizmente, e adotam esses termos aí para distinguir as pessoas. Cisgênero, então, é uma referência à pessoa que assume seu gênero real, vamos dizer assim, de nascimento. A pessoa é assim chamada de cisgênero. Nós, claro, não precisamos nos identificar assim, porque não somos obrigados a adotar essa linguagem imposta pela ideologia de gênero. Nós não vemos nenhuma lógica ou coerência
em nos rebelarmos contra o que consideramos natural e normal. O que eles chamam aí de cisgênero, para nós é a heterossexualidade conforme Deus criou. Agora, transgênero, para eles, é a pessoa que vive aí essa transrealidade. Segundo a ideologia de gênero, é a pessoa que, abraçando essa proposta desse novo normal, rejeita o que é real, por isso que é uma transrealidade, rejeita o que é normal e o que é natural, recusando-se a aceitar o que chamam de imposição da heteronormatividade. A gente, aliás, encontra palavras cada vez mais complexas, cis-heteronormatividade, heteropatriarcado, mas a mais utilizada por eles é ainda heteronormatividade. É como a sigla deles que vai crescendo cada vez mais. Também eles vão inventando palavras cada vez mais complexas e para mostrar que o estudo deles é aprofundado e tal. Mas o que acontece é que, infelizmente, quem abraça essa ideologia está rejeitando justamente o que a biologia apresenta e o que a Bíblia também apresenta. Se alguém achar que a Bíblia não deve ser considerada porque é um livro religioso, considere a biologia. A biologia mostra claramente ali a questão cromossômica. Não tem como você questionar isso. Os gêneros estão definidos ali. Mas os transgêneros e, sobretudo, os ativistas desse movimento alegam que estão presos em corpos que não correspondem à sua orientação sexual. Então, eles têm optado aí por rebelar-se contra o Criador na prática, nós sabemos, à luz daquilo que já temos estudado também em Romanos, capítulo 1. Mas vamos para o terceiro ponto, transgênero e sexualidade. Diante do que nós acabamos de expor, a orientação sexual, para quem abraça essa ideologia de gênero, não corresponde ao sexo, e sim ao que a pessoa pensa ser conforme a sua atração sexual. E aí, então, existe uma multiplicidade de opções. A pessoa pode ser heterossexual, como é o nosso caso, mas ela também pode ser homossexual, pode ser bissexual, ou seja, ter atração por homem e por mulher, pode ser assexual, ou seja, não ter nenhum tipo de desejo, pode ser pansexual, atenção para esse termo, porque pansexual significa atração por todos os gêneros, inclusive aqueles inventados pela ideologia de gênero. Então, o pansexual, ele tem atração aí por todos os tipos de gênero. Tem o termo também não binário, que eles utilizam muito, que é uma referência àquela pessoa que não se sente nem masculino nem feminino, ou seja, claramente é uma pessoa que está desorientada com respeito à sua sexualidade. Tudo isso, claro, é muito vago e, em tese, permite todo tipo de relação sexual associada a qualquer tipo de desejo, por mais insano que ele seja. E aí que está o perigo. Hoje em dia há coisas que são consideradas crimes, mas que daqui a pouco já tem gente defendendo, dizendo, não, tal, é o desejo da pessoa e tal, fazer o quê? Ele tem desejo por criança e tal. Veja, já tem gente querendo relativizar isso aí. Tomemos cuidado com isso, porque nós vemos que é uma armadilha muito grande. Lamentavelmente, a gente hoje em dia não pode falar abertamente sobre isso, porque podemos até ser perseguidos, podem querer aí impedir que nós falemos livremente o nosso pensamento, mas estas lições bíblicas chegaram num bom momento. Nós precisamos sim abordar essas questões, por quê? Porque temos pessoas do nosso povo, do nosso rebanho, digamos assim, que estão sendo cooptadas por esses movimentos, sobretudo na universidade, os jovens e também as mulheres estão sendo cooptadas pelo movimento feminista e nós precisamos deixar aqui o nosso alerta, fazer essa abordagem à luz da Bíblia e à luz também da boa ciência. Vamos agora para o segundo tópico,
reafirmando a visão bíblica de gênero. Agora, o lado positivo. Se temos aí, infelizmente, a ideologia de gênero, com essas ideias mirabolantes aí, que são ilógicas, e Ana Campagnolo mostra muito bem no seu livro Feminismo, que tem como subtítulo Perversão e Subversão. Nós apresentamos esse livro na aula anterior. Veja, a Bíblia apresenta a verdade em contraposição a essas ideias mirabolantes. Primeiro ponto, a constituição biológica. O autor destaca muito bem, o autor da lição, o pastor Douglas Batista, ele destaca muito bem que na criação imediata, ou seja, na formação do ser humano, o homem foi formado do pó da terra, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. De acordo com a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, e o assembleiano que se preza subscreve a sua declaração de fé, e tem irmão que ainda não aprendeu o que é uma declaração de fé. Alguém diz, não, eu não sigo declaração de fé, eu sigo a Bíblia. Totalmente equivocado. Porque o que está escrito na declaração de fé em cada ponto doutrinário? Cremos, professamos e ensinamos. Agora, cremos no quê? Professamos o quê? Ensinamos o quê? O que está na Bíblia. Aquilo que para nós está de acordo com a Bíblia. Então, tome cuidado aí com pessoas que dizem que não, eu sou assembleiano há mais de 30 anos, mas meu negócio é a Bíblia, não quero saber de declaração de fé. Não, meu irmão, a Assembleia de Deus, ela tem uma declaração de verdades fundamentais desde 1916 e que foi publicada em língua portuguesa. Na verdade, nós já tínhamos essa declaração, o nosso Cremos também, que sempre é publicado no Mensageiro da Paz, né? E agora, de maneira ampliada, em 2017, também a CGADB e a CPAD publicaram a nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé mostra, então, que o ser humano é tripartido. O corpo físico é a chamada parte material, é o invólucro pelo qual nos comunicamos com o mundo mediante os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, o corpo é esse invólucro, se comunica com o mundo por meio desses 5 sentidos. E aí nós já vemos, quem estuda sobre a parte fisiológica do corpo, já percebe que o sexo e o gênero estão relacionados, biologicamente também, com as características orgânicas do corpo. Ou seja, nesse corpo estão presentes os cromossomos, XY para o sexo masculino e XX para a mulher, o sexo feminino, os quais determinam não somente o sexo, mas também o gênero, porque, como já falamos, a mente humana, ela não pode ser dissociada do corpo. Há uma unidade entre alma e corpo, como nós vamos citar agora na sequência, porque vamos falar também da parte imaterial, que é formada por espírito mais alma. Então veja, o ser humano é tripartido. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz claramente, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 12, também diz que a palavra penetra. Onde? Na divisão da alma e do espírito, mostrando que alma e espírito, embora estejam intimamente ligados, são distintos. Tanto é verdade que Maria, quando soube que seria a mãe do Salvador, e ela apresentou aquele cântico conhecido como Magnificat, ela disse, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, ações diferentes, porém concomitantes. Com a alma ela fazia uma coisa, com o espírito outra, porque são partes diferentes. O próprio profeta Isaías, no capítulo 26 do seu livro, ele também disse, com a minha alma eu te desejei de noite,
e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Agora, essas duas partes formam o homem imaterial. Nesse sentido, o ser humano pode ser chamado também de bipartido, ou seja, tem uma parte material que é o corpo e tem uma parte imaterial que é espírito e alma. Não se esqueça então que espírito e alma pode ser chamado de uma parte, mas é uma parte bipartida. Por isso que nós falamos que o ser humano, ele é, na verdade, ao fim e ao cabo, ele é tripartido. Ou como alguém prefere, utilizando um termo próprio da botânica, tricótomo ou tricotômico. Eu prefiro o termo tripartido, que mostra claramente que o ser humano tem 3 partes. Mas essas 3 partes, elas formam uma unidade. Espírito e alma formam uma unidade junto com o corpo. O que, claro, inviabiliza, como eu já falei, como eu já adiantei, essas alegações de que eu sou uma mulher presa no corpo de um homem, ou sou um homem preso no corpo de uma mulher. Não, mente e corpo devem, na verdade, formar uma unidade pela constituição que Deus estabeleceu. O ser humano, claro, ele tem se rebelado contra isso, influenciado por ideologias, mas nós priorizamos a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto é a constituição biológica. Tem um segundo ponto, que é a constituição moral, que fala justamente da imago Dei. O que é imago Dei? Esse termo do latim, ele significa imagem de Deus. Porque na criação imediata, veja como é importante você entender a diferença entre criação imediata e criação mediata. Só para rememorar, eu já disse no começo desse vídeo que é bom você assistir a lição anterior, mas é muito fácil de entender a diferença entre criação imediata e criação mediata. Esse I, aí de imediata, indica que quando Deus criou, não tinha nada no meio. Ele criou, o Criador está aqui, o resultado da criação, o que ele fez, está lá. E no meio? Não tem nada. Por que não tem nada? Porque é uma criação ex nihilo, a partir do nada. Deus, a partir da sua própria palavra, ele trouxe a existência, ele criou. Então é uma criação imediata. Agora, quando você fala de criação mediata, é porque já existia matéria que Deus utilizou para formar, para dar forma àquilo que ele havia previamente criado. Como numa obra arquitetônica, o arquiteto cria, ele desenha, mas vem a equipe de engenheiros e dá forma àquilo que foi previamente criado. Então foi exatamente isso que Deus fez. E na criação imediata, em que nem homem nem mulher foram criados primeiro, porque ambos estavam no plano original de Deus, a prioridade não está aí, a Bíblia diz que eles já tinham a imagem de Deus, eles já tinham a imago Dei. Então, nessa criação imediata, Deus comunicou ao ser humano os seus atributos morais, amor, santidade, fidelidade, são atributos morais. Não vá confundir com atributos naturais, que são incomunicáveis. Os atributos naturais de Deus são incomunicáveis porque são a onipresença, a onisciência, a onipotência, a imutabilidade, a imensidade. Só Deus tem esses atributos e ele não comunica. Nós não podemos ser onipresentes, oniscientes, onipotentes, imutáveis. Só Deus. São atributos naturais. Agora, os atributos morais, esse Deus comunica. Não, claro, na perfeição, porque nós somos imperfeitos, mas ele comunica. Deus é amor e comunica amor. Pedro, por exemplo, na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 4 a 9, ele diz que nós somos participantes da natureza divina. Em que sentido? Quanto aos atributos morais, quanto aos atributos comunicáveis. Por isso que Pedro disse, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, ciência, e a ciência, paciência, e a paciência, temperança, e a temperança, piedade, e a piedade, amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos
nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, veja bem, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança, só para explicar, aí nós temos um paralelismo sinonímico. As pessoas ficam tentando distinguir uma coisa da outra. Qual a diferença entre imagem e semelhança? Não. Aí nós temos um paralelismo sinonímico. Então, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus quanto a esses atributos morais, atributos comunicáveis. E ele foi dotado também do livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, claro, caracteriza-se que ele era um ser livre, um ser moral. Ele não foi criado como um ser autômato, um robô. Não, um ser que podia tomar decisões. E ele acabou escolhendo o caminho do erro, ele desobedeceu a Deus e sofreu, portanto, os efeitos deletérios da queda, queda com Q maiúsculo, os quais se estenderam a toda a humanidade. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a queda, ela ofuscou a Imago Dei. Ela não apagou, ela não destruiu a Imago Dei, mas ela ofuscou. Aliás, sobre esse termo Imago Dei, se você tiver alguma dúvida, nós temos, deixa eu ver se está próximo de mim aqui, o dicionário de termos teológicos latinos e gregos da CPAD pode ser muito útil para você, e aqui você vai encontrar o verbete em latim Imago Dei, para você entender aqui teologicamente o uso desse termo, a imagem de Deus, não é? Imago Dei. Muito bem, então essa Imago Dei, essa imagem de Deus, por causa do pecado, ela foi ofuscada. Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então você vê aí que a Imago Dei, ela foi ofuscada, mas não foi destruída. Por isso podemos, como salvos, aí participar da natureza divina, como eu citei, desde que, claro, nos convertamos e sejamos crentes de verdade e renovando-nos segundo a semelhança moral original, conforme lemos em Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, o autor cita esse texto, e também Colossenses, capítulo 3, versículo 10. É necessário, portanto, para concluirmos esse segundo ponto, ter comunhão com o Espírito Santo para viver em santidade. A santificação que o Espírito Santo realiza em nossa vida abrange espírito, alma e corpo, nesta ordem. Veja, todo o vosso espírito e alma e corpo. É uma unidade, espírito, alma e corpo. Se a pessoa está santificada a partir do espírito, é claro que o seu corpo ele não vai atrapalhar a pessoa quanto à sua constituição moral. Há uma unidade. Romanos 8 mostra isso também. O pecado praticado pelo corpo, na verdade, que para o cristão é o templo do espírito, não está dissociado de espírito e alma, porque há uma unidade, repito. Mas vamos para o terceiro ponto, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, Deus instituiu a sexualidade. Deus fez o homem fisiologicamente, homem e mulher, para que a sua alma, na verdade, controle este corpo que foi criado para aquela alma. Não existe, repito, essa ideia de que a pessoa está presa dentro de um corpo que não tem nada a ver com a sua alma. Não é? Isso aí é o que pressupõe e propõe os adeptos da ideologia de gênero. Mas vamos lá, a constituição da sexualidade, ao criar o ser humano, Deus instituiu a sexualidade. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, macho e fêmea os criou. Estamos falando novamente da criação imediata e da criação mediata. Na criação imediata, ou seja, na criação original de Deus, ex nihilo, a partir do nada,
Deus já definiu o ser humano por sexo. E esta diferenciação visa o quê? Visa ao complemento mútuo na união conjugal, sobretudo, e ao desempenho dos papéis divinamente designados. Claro que mesmo que a pessoa não case, a pessoa feminina e a pessoa masculina, ela encontra o complemento no sexo oposto. Porque há coisas que Deus dotou o homem da capacidade para realizar e há coisas que Deus dotou a mulher. São dons de Deus, são talentos que Deus concedeu nesses papéis que ele outorgou a homem e mulher. Agora, na criação mediata, o Senhor Jesus, note, ao mencionar Gênesis capítulo 2, versículo 24, ele relaciona sexo com gênero, reafirmando a heterossexualidade e a monogamia. É só você ler com calma Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6, e comparar também com o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 e 4, você vai ver que o Novo Testamento reafirma esse princípio, esse ideal monogâmico, heterossexual constante de Gênesis capítulo 2, que menciona a formação ou a criação mediata de homem e mulher. Portanto, sexo, gênero e sexualidade não são estereótipos impostos pela chamada heteronormatividade. Na verdade, são elementos biologicamente constituídos e intimamente relacionados, os quais, no casamento, formam uma unidade. Então, quando há o casamento entre homem e mulher, nós vemos claramente que homem e mulher se completam, se complementam mutuamente. Vamos agora para o terceiro tópico, efeitos da ideologia transgênero. Claro que nós aqui estamos apresentando, nós estamos aqui detectando o problema, apresentando o remédio biblicamente falando, mas não podemos negar os efeitos, o estrago que essa ideologia já está causando, lamentavelmente. Quais são esses efeitos? Primeiro ponto, depreciação da heterossexualidade. Você vê que, infelizmente, a heterossexualidade hoje em dia é apresentada como algo retrógrado, tal, fora de moda. Então, lamentavelmente, o mundo em que nós estamos, esse mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz, né, que o mundo jaz no maligno, o mundo caminha para o fim. Mas é melhor nós nos mantermos ao lado de Deus e da sua santa palavra. Atualmente, há uma grande propaganda da ideologia de gênero, em detrimento do modelo de sexualidade apresentado nas Escrituras. Agora, é bom ressaltar que, como já falamos, que a heterossexualidade é bíblica. Gênesis 2, 24, que nós já citamos, diz claramente: portanto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. É o nosso texto áureo. E serão ambos uma carne. Essas palavras foram pronunciadas assim que o pai da noiva, Deus, levou-a a Adão. Deus formou a mulher e levou-a a Adão. Depois de fazer isso, a partir do próprio homem, porque a matéria utilizada ali não foi o pó da terra, mas já foi um subproduto, ou seja, o ser humano que foi criado, o homem que foi criado a partir do pó da terra, forneceu, né, a matéria, Deus tirou do homem uma das suas costelas para formar a mulher. Então veja como tudo isso para nós é muito instrutivo, é muito didático. Estas palavras então foram ditas neste momento. E Jesus repete isso fazendo uma pergunta retórica. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez e disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? O que Jesus quis dizer? Olha, não adianta vocês quererem se rebelar contra Deus. Não tendes lido? No princípio Deus fez assim. Deus é o Criador. Ele que estabeleceu os papéis desde o princípio. Claro que o ser humano tem se rebelado, mas a nós cabe instruir, ajudar,
alertar de acordo com a palavra de Deus. Desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Jesus citando mais uma vez Gênesis. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Ou seja, claramente, à luz do que disse o Senhor Jesus, interpretando Gênesis, e isso para nós é o mais importante, só existem dois gêneros de fato, masculino e feminino, e eles se completam. Paulo repete isso também em Efésios capítulo 5, versículo 31. A heteronormatividade, que é um termo muito usado pela ideologia de gênero, nós sabemos que é um termo para querer dizer que tudo que nós pregamos, tudo aquilo que está na Bíblia, o que esses religiosos pregam, isso é uma heteronormatividade, dizem eles, é uma imposição. Tudo isso surgiu na década de 90, mais precisamente em 1991, já na terceira onda do feminismo, que é uma onda LGBTista, como eu já falei, né? A qual extrapola os interesses da mulher ocidental e tem como marca principal a desconstrução da própria mulher, a desconstrução da feminilidade, a desconstrução das identidades pela ideologia de gênero, né? Porque esta ideologia pretende extinguir, aniquilar, inclusive, o feminino. Como dizia Simone de Beauvoir, a mulher a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Isso é uma imposição, isso é coercitivo. Então, não podemos aceitar isso, dizem eles, ou dizem elas, especialmente. Ou a proponente principal dessa ideologia, que é Judith Butler, que nasceu em 1956 e ainda está viva. Ela é a criadora dessa chamada teoria, hoje em dia conhecida como gender queer, né, ou simplesmente queer, que adota o argumento da descontinuidade total entre sexo e gênero. Essa teoria nós estudamos, inclusive, há pouco tempo, em outro trimestre, aquele trimestre sobre as sutilezas de Satanás, e houve uma lição denominada A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Se você quiser assistir essa aula, creio que se você tiver tempo vai ser muito útil para você que é professor. Eu vou deixar aí o link para você entender o que é essa ideologia queer. Queer, que em inglês denota estranho, esquisito, bizarro, era um xingamento a priori, mas hoje é empregado aí de maneira positiva pelos adeptos da ideologia de gênero. O que eles chamam de heteronormatividade, então, repetindo, heteronormatividade é um termo criado por esses doutrinadores feministas, LGBTistas, com base no neomarxismo. O marxismo que prega a luta de classes. Então veja, eles também nós chamamos de uma teoria ou de uma doutrinação neomarxista, porque eles também buscam isso. A luta da mulher contra o homem, a luta dos homossexuais contra os heterossexuais e assim por diante. Eles consideram a heteronormatividade uma imposição dos opressores heterossexuais. E por isso precisa ser combatida, desconstruída. A família tradicional tem que ser destruída. Para esses doutrinadores e ativistas do LGBTismo, as pessoas normais, ou seja, as heterossexuais, claro, bíblica e biologicamente falando, seriam ou são, segundo eles afirmam, preconceituosas, discriminadoras, transfóbicas. Ou seja, nós somos acusados justamente por defendermos aquilo que é normal do ponto de vista bíblico e biológico. E aí eles partem para o que está no segundo ponto desse terceiro tópico, construção de narrativas. Para os proponentes da ideologia de gênero, narrativas devem prevalecer sobre a Bíblia, sobre a história da humanidade, sobre a biologia. Por quê? Porque os sentimentos de uma pessoa é que determinam o que é certo e errado. Nós vemos aí claramente uma rebelião, portanto, contra a Bíblia e o que é estabelecido como natural pela própria biologia. Lembremos-nos do que diz Romanos 9, versículo 20. Eu até citei na lição anterior. O que diz lá? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas?
Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? A ideologia de gênero é exatamente isso. A pessoa não aceita a sua constituição biológica, não aceita a sua constituição moral estabelecida por Deus, não aceita a imago Dei, e a pessoa quer rebelar-se contra isso. Então nós vemos uma rebelião aí desses ativistas, e eles se rebelam, é claro, não sem consequências, contra a própria constituição biológica. Insatisfeitos com o próprio corpo, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual. Pior, esse ativismo na educação e saúde pública avança, inclusive, sobre as crianças, sobre os adolescentes, e tem havido até reação aí, por exemplo, da Associação de Pediatras dos Estados Unidos, American College of Pediatricians. Você pode encontrar, inclusive, no site ACPEDS ou ACPEDS, em português.org. Vou colocar aí para você, se você ler em inglês, você vai ter facilidade de ler ali várias notícias importantes nessa área. E esses pediatras desse American College of Pediatricians, eles estão se posicionando de maneira contrária a essa agenda globalista, progressista, feminista, LGBTista, e como o autor até destaca, citando aqui alguns pontos, esses pediatras, eles afirmam de maneira peremptória que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente com sexo anatômico, corpo, e não fazer intervenções invasivas no corpo. Então veja, é um erro querer dissociar a mente do corpo, porque eles formam, dentro do que Deus estabeleceu, biologicamente falando também, há uma unidade entre mente e corpo. Outro ponto, meninos não nascem com cérebro feminilizado, nem meninas nascem com cérebro masculinizado. A ideia de pessoas presas no corpo, errado, e uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então veja, quem está dizendo isso são cientistas. E o terceiro tópico, então, ele se conclui com o terceiro ponto, linguagem neutra, que nós até já citamos em outra lição. O movimento LGBTista tem exigido que haja mudança na nossa linguagem. É uma imposição. Eles dizem que nós que impomos a heteronormatividade, mas são eles que querem impor até a linguagem. A gente é obrigado a assassinar a língua portuguesa, digamos assim, por conta disso. Não é? Querem nos obrigar aí a adotar a linguagem ideológica, alegando que a nossa linguagem é elitista, é machista. Ou seja, não basta mais dizer todos, boa noite a todos, você já tem que dizer todas, inclusive não basta fazer isso, tem que colocar o todas na frente, para salientar o protagonismo feminino. Veja como o homem ele é massacrado por esse movimento feminista, a ponto de até inverter-se. Aliás, nem precisava fazer isso, a palavra todos, ela na língua portuguesa atinge de fato a todos, ou seja, ela é inclusiva. Mas não basta dizer todos, é preciso dizer todas, antes de todos, inclusive, para curvar-se perante as feministas, e agora tem que dizer também todes, para supostamente neutralizar aí o gênero e agradar a comunidade trans. Bom, biblicamente falando, o todos ele é inclusivo, ele não exclui ninguém. A Bíblia claramente diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, e nós sabemos que esse todos inclui eles e elas. Agora, imagine como ficaria uma Bíblia atualizada, né, entre aspas, pelos progressistas, pelos teólogos progressistas. Infelizmente, há muitos no nosso meio que estão querendo atualizar a Bíblia, e não apenas a linguagem, mas querem atualizar a mensagem da Bíblia,
Imagine você ler uma Bíblia, e não estamos longe disso, lamentavelmente, dizendo que todos foram o quê? Cheios, ou a gente vai ter que mudar o cheios também, né? Porque é masculino e coisa absurda, né? Que Deus nos guarde. Mas que pode fazer o justo ante todas essas investidas contra a Bíblia? A situação está realmente muito complicada. Caso não nos curvemos ante essas imposições, poderemos ser lançados aí na fornalha aquecida 7 vezes mais aí do LGBTonosor, né? Fazendo aqui um gracejo, né? Mas é bem isso que está acontecendo hoje em dia. A gente é obrigado a aceitar. Se nós não nos curvarmos aí diante aí da ideologia de gênero, nós vamos ser taxados como transfóbicos. Mas nós não podemos abrir mão dos fundamentos. Salmo 11, versículo 3 diz: se os fundamentos forem destruídos, que poderá fazer o justo? O que pode fazer o justo? Então nós não podemos abrir mão dos fundamentos, nem nos conformar com este mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Lembremos-nos dos 3 ais de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Ai dos que fazem das trevas luz e da luz trevas. E ai dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Amém? Chegamos à conclusão, então, de mais uma lição, e o autor finaliza da seguinte maneira esta lição de número 8. O sexo e o gênero e também a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída na criação. Já na criação imediata, Deus estabeleceu isso. Nas Escrituras existem apenas 2 possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, ou macho, e o feminino, ou fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1 e 31. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Por isso que nós não precisamos adotar essa linguagem, cisgênero, transgênero. Não. Adotemos o que é normal, o que é natural, bíblica e biologicamente falando. Muda-se a criatura, mas a palavra de Deus permanece imutável. É por isso que o apóstolo Pedro disse: toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.